aí galera, beleza? Para honra e glória nossos Cristo, estamos aqui no dia 11 de 365 com o Senhor, no ano 2026, para honra e glória nossos Cristo, e vamos continuar aqui essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Estamos aqui agora um pouquinho no livro de Gênesis, né? Gênesis capítulo 41, e estamos agora desenrolando a história de José, e é isso. O Senhor é bom, cuida de nós. E vamos ver o que aconteceu no decorrer, né? Depois que ele foi preso e tudo mais. Vamos lá. José interpreta os sonhos do faraó. Gênesis capítulo 41, versículo 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas, e nisso o faraó acordou. Você vê que sonho terrível, né? 7 vacas belas e 7 vacas gordas. E as 7 vacas né, magras vão lá e comem as 7 vacas gordas. Terrível. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresceram no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas, mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho, perdão. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito, que eles contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. E aí você vê, lembra ontem, para honra e glória de nosso Cristo, que José falou? Olha, não cabe a Deus interpretar os sonhos. Então, é a Deus que cabe a interpretar os sonhos. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu. Olha que maravilha, depois de anos, havia conosco um jovem hebreu. Você vê, José ainda ficou preso, muitos anos. Servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E foi restaurado a minha posição e o outro foi enforcado. Exatamente como José tinha interpretado, do mesmo jeito. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocou de roupa, apresentando-se ao faraó. Aí você vê, o faraó mandou chamar José. Depois de tempo, depois de anos, talvez José ali nem tinha mais esperança que um dia ele ia sair dali. Mas ele tinha esperança em Deus. Ele sabia quem Deus é. E ele sabia que no tempo certo Deus ia fazer algo. E assim, a nossa fé, a nossa esperança não está em homem. A nossa fé, a nossa esperança não está no que a gente vê ou no que a gente acredita, mas sim está em Deus. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: Perdão. Tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: Isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Você vê, não sou eu. Isso não cabe a mim, mas é Deus. Se Deus quiser, sim. Se Deus não quiser, sinto muito. Não cabe a mim. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a passar entre os juncos. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que estivesse feito, pois continuava tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas, que cresciam num só pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. Aí pronto. O faraó teve um único sonho, disse José. Você vê, o faraó disse que ele teve 2 sonhos, mas José foi lá e falou: Não, o senhor só teve um sonho, disse José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos,
e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. E aí você vê, é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. Aquilo que quem vai fazer, aquilo que Deus vai fazer. É Deus que faz todas as coisas. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-lo. E aí você vê, Deus, ele tem muito cuidado com o povo dele. Ele sempre alerta, ele sempre avisa, ele sempre mostra, ele sempre dá sinais, sabe? E assim, no decorrer do tempo, principalmente quando o anticristo se levantar, a besta se levantar, o mundo inteiro vai ver os sinais. E aqueles escolhidos, eleitos, que têm um nome escrito no livro da vida, esses não vão cair. Mas a humanidade, tirando os eleitos, vai cair totalmente. Fato é, busque a Deus, busque estar com Deus, porque é Ele quem nos livra, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e que coloque-o no comando da terra do Egito, e o coloque no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 das colheitas do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Você vê, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. E aí você vê a importância de haver ali uma instrução de Deus. Porque se não houvesse essa instrução de Deus, todo mundo ia estar totalmente em uma situação péssima. Mas Deus teve misericórdia do mundo. Deus teve misericórdia de toda a nação. José no governo do Egito. O plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em que está o Espírito Divino? Você vê, o faraó reconheceu em José a capacidade, não a capacidade humana, meramente humana, mas sim a capacidade do Senhor. Sim, viu em José o Espírito de Deus ali. Sim, viu em José algo que ele não tinha visto em ninguém. Reconheceu isso. Cadê? Aqui. Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. E aí você vê, o faraó não só reconheceu, mas ele reconheceu e honrou, reconheceu e autenticou, reconheceu e garantiu. Versículo 40. Você terá o comando de meu palácio e de todo o meu povo. Se sujeitará às suas ordens. Você terá o comando de todo o meu palácio e todo o povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Você vê, entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Não é daqui a 10 anos, não é daqui a 1000 anos, não. É agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-lhe vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E aí você vê, mandou botar uma roupa específica para um nobre. Mandou tirar aquela roupa normal e botar uma roupa específica. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. E aí você vê, um dia ele acorda e vira escravo, outro dia ele mentem a respeito dele, de algo que ele não fez, outro dia ele acorda e está no comando da terra do Egito. Por quê? Porque assim Deus estabeleceu. Porque assim Deus fez. Porque assim Deus trabalha e pronto, acabou. Se Deus quiser mudar a sua vida agora, ele faz assim, ó, e acabou, vai ser mudado. Mas tudo depende do tempo dele. Acabou. Vamos lá.
Versículo 44. Disse ainda o faraó a José: Eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafanate Pananeia, que lhe deu por mulher Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E aí você vê, José, num dia só ele ganha todo o comando da terra do Egito, ganha uma esposa, passa a ser genro do faraó e passa mudou a vida dele completamente. Por quê? Porque assim Deus faz. Olha, Deus, ele justamente tem um tempo específico de tudo e todas as coisas e para cada pessoa. Nós que temos que nos acomodar com isso. Como assim nos acomodar? É a gente não fazer nada? Não, é o contrário. É a gente fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão na hora. Se a gente hoje, agora, tem a oportunidade de fazer alguma coisa, bora fazer. Porque ele que sabe o tempo de todas as coisas. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Você vê, 30 anos de idade. Até lá ele estava basicamente em prisão. Até os 30 anos de idade. Ele com o quê? Com 14, 16, ele foi preso pelos irmãos, foi vendido pelos irmãos, e só com 30. Ou seja, ele tinha 30 anos de idade, a vida inteira dele praticamente ele foi preso. Pelo menos metade dela, né? Mas a realidade é essa. Mas Deus quis mudar a vida dele. E acabou. Assim foi. Quando começou a servir o faraó, rei do Egito, ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido das lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo. Assim José estocou muito trigo. Olha que bênção. Olha que bênção. Perdão. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Olha que bênção. É a bênção de Deus, sabe? É a bênção de Deus. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda a medida. Você vê, ele simplesmente não tinha nem mais como contar. Era algo tão absurdo que ele. Ah, bora só intocar aí, tá tudo certo. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: olha o que Manassés significa. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. Ao segundo filho chamou de Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Aí você vê, isso aqui é justamente o que ele passou e é o que ele estava passando. Ele sofreu na casa do pai, ele sofreu na casa do pai e esqueceu da casa do pai. Agora, Deus fez ele prosperar na terra que ele estava sofrendo. Ou seja, José teve uma vida de sofrimento. José estava vivendo uma vida de sofrimento. Ah, mas José estava reinando, era segundo na terra do Egito. José era o bambambam. Bam, bam. Sim, mas espera aí. E o sofrimento que ele passou e estava passando? Porque, olha, feridas que foram colocadas e feridas que tiveram no coração dele, só Deus conhece. Então, assim, é complicado. Mas aí que tá. Foi da vontade do Senhor que tudo isso passasse, que tudo isso acontecesse. Deus tem um propósito. E glória a Deus por isso. Assim chegaram ao fim de 7 anos de fartura no Egito. E começaram 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia alimento. Você vê, houve fome em todas as terras. Porque a fome foi, né, global, mundial. Mas em toda a terra do Egito havia alimento. Olha que bênção. Em toda a terra do Egito havia alimento. Por quê? Porque ali José estava. E ali Deus estava abençoando. Não importa onde você esteja. Não importa o que você esteja fazendo. Não importa o que você está passando. Mas aonde você está, a bênção de Deus está. Se você for, a bênção de Deus vai acompanhar. Se você voltar, a bênção de Deus vai acompanhar. Independente de onde você esteja, a bênção de Deus está sobre você. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida. E este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. E aí você vê, José era importante recolhendo a comida. Agora José estava sendo importante para poder vender essa comida.
Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigos aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porque a fome se agravava em toda parte. E aí você vê, todo mundo de toda a terra começou a descer para o Egito, começou a ir para o Egito, começou a chegar no Egito, porque já era muita fome. E, infelizmente, esses ciclos de fome, infelizmente, esses ciclos de prosperidade e de escassez, eles são comuns na humanidade. Infelizmente. E aqui, justamente, estava em um ciclo de escassez. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 42. Os irmãos de José no Egito. Quando Jacó soube que no Egito havia trigo, você vê quando Jacó é quem? Jacó é Israel. Quando Jacó, soube que havia trigo no Egito, disse a seus filhos: Por que estão aí olhando uns para os outros? Disse ainda: Ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Assim, 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para comprar trigo. Jacó não deixou que Benjamim, irmão de José, fosse com eles, temendo que algo mal lhe acontecesse. Você vê, Benjamim era o mais novo, Benjamim era o mais, perdão, Benjamim era o mais novo, Benjamim era o caçula, né? E aí, simplesmente o pai tinha perdido o caçula. E agora, ele não queria, né, perder outro caçula, né, o segundo caçula, digamos assim. Os filhos de Israel estavam entre os outros que também foram comprar trigo, por causa da fome na terra de Canaã. E aí você vê aqui outra coisa. Existem coisas que aflige a todos, tanto os filhos de Israel quanto os que não são filhos de Israel. A questão é, se nós estamos com Deus ou não. Porque se a gente estiver com Deus, beleza, a gente passa qualquer situação. Mas se a gente não está com Deus, aí a gente está ferrado. Aí a gente está numa situação terrível. O importante é estar com Deus. José, os filhos de Israel estavam entre os... Aqui. José era governador do Egito. E era ele que vendia trigo a todos os povos da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Você vê, José ali na hora reconheceu. Agora imagina você ser vendido pelos seus irmãos, está numa situação terrível. O mundo inteiro está passando uma grande crise e você tem a capacidade de dar vida ou não para eles. Você daria a vida? Essa é uma pergunta terrível. De onde vocês vêm? Responderam eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E aí você vê, a lei do Senhor deixa claro de falar isso aqui em cima, que eles não reconheceram, mas agiu como não reconhecesse. E aqui embaixo ele também lembra isso de novo. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Ou seja, não houve reconhecimento, nem de uma parte nem de outra. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e lhe disse: Vocês são espiões. Vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. E aí você vê, na hora ali ele teve essa sabedoria. Na hora ali ele, pum, chegou a esse ponto. Claro, por graça de Deus, por bondade de Deus, sempre. Versículo 10. Eles responderam: Não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: Não, vocês vieram ver onde nossa terra está desprotegida. E eles disseram: Teus servos eram 12 irmãos, todos filhos do mesmo pai, na terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, o outro já morreu. E aí você vê, um está agora com o pai e o outro já morreu. Ou seja, eles em tese estavam falando a verdade, né? Porque, de fato, José não morreu. José foi vendido. Mas eles falaram com o pai que José tinha sido morto. Então, em tese, José tinha sido morto. Mas aqui eles estavam falando, né, basicamente a verdade. José tornou a afirmar: É como lhes falei, vocês são espiões. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá.
Mandem algum de vocês buscar o seu irmão enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se sua palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões e os deixarei presos 3 dias. E os deixou presos 3 dias. E aí você vê, José estava em uma situação terrível, porque ele reconheceu os irmãos, reconheceu a situação, entendeu tudo, mas também não queria estragar tudo, digamos assim. José queria entender o coração de Deus. José queria entender o que é que Deus estava mostrando com aquilo. No terceiro dia, José lhe disse: eu tenho um temor de Deus. Você vê, eu tenho um temor de Deus. Esse temor de Deus que fez com que José fosse abençoado, mesmo sendo escravo. Esse temor de Deus que fez com que José, lá no cativeiro, fosse abençoado pelo chefe do cativeiro. Esse temor de Deus fez com que José, quando estava na casa de Potifar, ele fosse muito abençoado. Esse temor de Deus fez com que José não tivesse relações, íntimas ali com a esposa de Potifar. Esse temor de Deus fez com que ele fosse honesto em todo o tempo. Esse temor de Deus fez com que ele andasse na justiça. Esse temor de Deus fez com que ele andasse em retidão. Esse temor de Deus fez com que ele vivesse uma vida que agrada ao Senhor. Então, assim, ele continua vivendo o temor de Deus. E justamente lá na frente, se Deus quiser, a gente vai ler. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Se tem uma coisa que eu posso pedir para você, aqui que está agora me assistindo, por favor, tema ao Senhor. Jamais abandone o Senhor. Jamais deixe o Senhor. Jamais deixe o temor ao Senhor. Porque isso é o básico para a gente viver. Vamos continuar, por causa do horário. Eu tenho o temor de Deus. Se querem salvar suas vidas, se querem salvar sua vida, façam o seguinte. Se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome de suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprove as suas palavras e vocês não tenham que morrer. E aí você vê, José, ele mais uma vez está usando a sabedoria do Senhor. Deus deu sabedoria para ele, ele está ali, essa sabedoria está sendo trabalhada. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Perdão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido. Por isso nos sobreveio essa angústia. E aí você vê, eles estavam entendendo que aquilo foi e aquilo aconteceu porque justamente eles escolheram ter essa vida. Escolheram viver dessa forma, escolheram fazer essa maldade com José. Rubem respondeu: eu não lhes disse que não maltratasse o menino? Você vê, um dos mais velhos, como queria cuidar de José, ele mais uma vez reiterou isso. Eu não lhes disse que não maltratasse o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. E aí você vê, olha, existe uma coisa que é certa. A justiça de Deus, ela não tarda, não. Ela vem no tempo certo. Aos nossos olhos pode parecer que tarda, mas no momento ela vem. E quando ela vem, ela chega. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois eles falavam por meio de um intérprete. José estava ouvindo tudo, já estava entendendo tudo. Mas José estava fazendo como se não estivesse entendendo. Nisso José retirou-se e começou a chorar. E aí você vê, José tinha nervo de ferro. José era terrível. Só agora que José deixou a emoção sair um pouquinho. Isso tudo, creio eu, sustentado pelo próprio Deus. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Em seguida, José deu ordem para que se enchessem de trigo suas bagagens e devolvesse a prata de cada um deles, colocando-as nas bagagens e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre o seu jumento e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar a forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seu irmão: devolva a minha prata. Devolveram a minha prata. Está aqui em minha bagagem. Você vê que coisa estranha, né? O pessoal vai comprar um negócio e devolve tudo. Devolve o dinheiro todo.
Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros: Que é isso que Deus fez conosco? O que aconteceu? Ao chegar à casa do seu pai Jacó, ou seja, Israel, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhe acontecera, dizendo: O homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós nos asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos isso também. Dissemos também que éramos 12 irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com nosso pai em Canaã. Você vê, em tese eles falaram a verdade, né? Então o homem que governava aquele país nos disse: Vejamos se vocês são honestos. Um de seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim irmãos honestos, mas sim homens honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. E aí você vê, eles foram apertados também, porque agora eles tinham que levar ali o irmão que eles não tinham, né? Tipo assim, o irmão que não foi levado, mas agora eles vão ter que levar, o irmão caçula. Situação difícil. Ao esvaziar as bagagens, dentro das bagagens de cada um estava a sua bolsa cheia de prata. Quando eles e o seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai, Jacó: Vocês estão tirando meu filho de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão, e ainda querem levar Benjamim? Tudo está contra mim. Jacó estava em uma situação terrível. Jacó estava em uma situação muito complicada. Porque ele já viu um filho ser perdido. E agora, basicamente, está vendo outro ser perdido. Então Rubem disse ao seu pai: Podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta. Deixe-os aos meus cuidados e eu trarei. Mas o pai respondeu: meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto, e ele é o único que resta. Se qualquer mal acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão com que meus cabelos brancos desçam a sepultura com tristeza. E aí você vê a dificuldade e a aflição que eles estavam vivendo. Porque, sinceramente, o que aconteceu é algo extraordinário. Só pode vir da parte de Deus. Mas eles estavam vendo isso não da parte de Deus, digamos assim, mas eles estavam vendo isso sem entender nada, com os olhos humanos. Mas vamos continuar. Gênesis capítulo 43. De volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhe disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Ou seja, se a comida chegou a acabar, não foi algo imediato, foi algo que demorou. Foi algo que demorou um tempo, demorou talvez meses, mas chegou um momento que acabou. Mas Judá lhes disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares conosco, não iremos. Porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro filho? Você vê que situação terrível. Jacó sabia que cedo ou tarde seu filho ia ter que ir embora, por causa da vida de todos. Mas olha que situação terrível que ele estava vivendo. E eles responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família. E também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigia que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai. Judá é um dos mais velhos. Deixa o jovem comigo e partiremos imediatamente, a fim de que e, tu, nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na sua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes.
Então Israel, seu pai, lhe disse: se tem que ser assim, que seja. Coloque algum dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e leve-nos com um presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão Benjamim voltem com os, para que ele permita que o irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Você vê, Jacó aqui estava passando uma aflição brutal, uma aflição que ninguém, ninguém consegue imaginar. A possibilidade de perder um filho, a possibilidade de perder todos e a possibilidade de perder o caçula. Nossa, que situação horrível. Aflição inimaginável. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim. E foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens à minha casa, mate o animal e prepare-os eles e preparem-os. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. E aí você vê, quando o administrador ouviu, já tinha essa ordem de José, né? Ele fez com que ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida às nossas bagagens na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tomar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Você vê, eles estavam com medo. Estavam com medo de a partir dali nem voltarem para casa. A partir dali serem escravos do faraó para o resto da vida deles. Por isso dirigiu-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida. Mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido, na quantia exata. Por isso trouxemos de volta conosco. Além de mais prata para comprar comida, não sabemos quem pôs a prata em nossas bagagens. E aí José respondeu: fiquem tranquilos, disse o administrador. Não José, o administrador. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenham medo, não tenham medo. O seu Deus, o Deus do seu pai, que lhes deu um tesouro em suas bagagens, foi o seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens, porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iria almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinha trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passava e disse em seguida: como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem falaram ainda está vivo? Eles responderam: teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Ao olhar ao redor, vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa do seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar e, entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e controlou-se e disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado de seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço. E olhavam perplexos um para os outros. Você vê? E olhavam perplexos um para os outros. Olha, quando Deus nos abençoa, é assim que a gente fica. A gente fica assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente fica assim. A gente entende? Não, a gente sabe? Não, a gente
A gente só fica assim, meu Deus, só fica contemplando o que Deus fez. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. Olha que maravilha. Todo mundo estava comendo muito bem, mas Benjamim estava comendo 5 vezes melhor que todo mundo. E eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis capítulo 44. A taça de José na bagagem de Benjamim. José deu as seguintes ordens ao administrador de sua casa: encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloquem a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula, junto com a prata paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Isso, no caso, essa foi a ordem foi dada ao administrador. Ao administrador de sua casa. Certo. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com os seus jumentos. Ainda não tinha se afastado da cidade quando José disse ao administrador da sua casa: vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que retribuíram o bem com o mal? Não é essa taça que o meu senhor usará para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. E aí você vê que coisa interessante, né? José, ele, por sabedoria do Senhor, ele recebeu a sabedoria do Senhor para justamente colocar no meio daquela comida toda, daqueles mantimentos todos, a taça do faraó. Para que com essa taça, perdão, para que com essa taça eles pudessem, José pudesse de novo ter seus irmãos junto com ele. Olha que estratégia que Deus deu, né, para José. Quando eles alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam: por que o meu senhor diz isso? Longe dos seus servos fazerem tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que lhe encontramos na boca da nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá, e nós e os demais seremos escravos do meu senhor. Ou seja, a gente tem certeza que a gente não tem nada aqui. Pode ficar tranquilo. E disse ele: concordo. Somente quem foi encontrado com ela será meu escravo, os demais serão livres. Cada um deles descarregou depressa a bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo. E aí a gente sabe, né, o que aconteceu. E a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim, ou seja, do mais novo. Diante disso, eles rasgaram suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Meu Deus, que dificuldade para sair da cidade do Egito. Mas Jesus é bom. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, ele ainda estava lá. Então eles se lançaram ao chão perante ele. E José lhes perguntou: que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem o poder para adivinhar? Você vê, ele que fez tudo, né? Ele tem. Mas é assim, ele que fez tudo, mas ele fez essa pergunta justamente para manter, digamos assim, o seu papel, né? O seu papel ali como segundo perante o rei, né? Respondeu Judá: o que diremos ao meu senhor? Que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos teus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse, porém, José: longe de mim fazer tal coisa. Somente aquele a quem foi encontrado com a taça será meu escravo. Você vê. Talvez nessa situação, se todos eles fossem escravos, seria menos pior. Mas pelo fato de ser só o mais novo, isso aí talvez fosse o pior. Porque assim, lembra que um filho mais jovem já tinha perdido sua vida? O outro também? Nossa, isso aí seria terrível para Jacó. Os demais podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo: por favor, meu senhor, permita-me dizer uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora seja igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou essas coisas. Meu senhor perguntou a estes seus servos se ainda tínhamos pai e algum outro irmão.
E nós respondemos: temos um pai já idoso, o filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. No caso, está falando de Benjamim. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os seus olhos pudessem vê-lo. E nós responderemos ao meu senhor que o jovem não pode deixar seu pai, pois caso fizesse, seu pai morreria. Né? Ou seja, a gente não pode levar Benjamim de volta, porque se isso acontecer e Benjamim não conseguir voltar, o pai vai embora. Todavia, disseste a teus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais viríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, no caso, né, nosso pai, a meu pai, contamos-lhes o que o Senhor tinha dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: só poderemos voltar para lá se nosso irmão caçula for conosco, pois não podemos ver a face daquele homem, a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. E aí você vê, só por causa disso foi que de fato a gente pôde vir. Caso contrário, a gente não poderia ter vindo. Teu servo, meu pai, nos disse então: vocês sabem que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles se foi, e eu disse: com certeza foi despedaçado. E até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causará fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Ou seja, eu preciso de alguma maneira que vocês tragam ele de volta. Pelo amor de Deus, tragam ele de volta. Porque se ele não vier, vai ser terrível para mim. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer os seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. E aí você vê, eles estavam sendo sinceros aqui. Apesar do erro que eles cometeram, apesar da falha que eles cometeram, eles estavam sendo sinceros. Estavam falando tudo que é real. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe: se eu não trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Olha que coisa terrível. Por isso, agora eu te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai se levar o jovem comigo? Não, não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Ou seja, pelo amor de Deus, deixa eu levar Benjamim de volta. Caso contrário, meu pai vai embora. E esse foi o dia 11 de 365, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, da lei do Senhor, agora em 2026. E é isso. Se Deus quiser, se inscreve aqui para amanhã você receber a notificação de amanhã, se Deus quiser. Curte aqui para chegar em mais gente no reino do Senhor. Porque assim, eu tô fazendo o que eu posso. É que é exatamente isso. Mas assim, eu não posso fazer mais que isso. Você que pode. Se você curtir aqui, vai chegar em mais gente esse vídeo. O reino dos céus vai chegar em mais gente. E Jesus, ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que chega em você, ele já não é mais sobre você. Ele é sobre o outro. Então assim, olha para Cristo, faz por Cristo. Não é por mim não. Para mim nada. Mas para Cristo tudo. A ele a honra, a glória e o louvor. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado por ter chegado até aqui. Curte para você receber amanhã, o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Se inscreve para você receber o vídeo de amanhã, se Deus quiser. Curte aqui para continuar a mensagem de Cristo chegando a mais gente. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Tamo junto em nome de Jesus. Amém.